O objetivo é que, ao final do encontro, vocês sejam capazes de saber o que são fundos imobiliários, compreender a estrutura dos fundos imobiliários, as vantagens e desvantagens de ter fundos imobiliários ou ter imóveis, né? E os principais segmentos de fundos imobiliários, tá? Nós vamos saber também como analisar. Eu coloquei também um plus aí de como analisar fundos imobiliários, porque às vezes vocês também estão interessados em se aprofundar um pouco mais e querer saber aprofundar, tá? Então, o que são fundos imobiliários, né? FIIs. Os FIIs são fundos de investimentos focados no mercado imobiliário. Não são empresas, são um fundo, né? É uma reunião de cotistas que buscam investir em imóveis. Ele originalmente foi desenhado justamente para as pessoas físicas, para permitir acesso às pessoas físicas ao investimento imobiliário, que é de alto padrão, né? Um alto valor agregado ali, então não é acessível para a pessoa física, para o investidor comum. Então, o fundo imobiliário ele veio para isso, para trazer mais diversificação para investimento da pessoa física. Então, ele é voltado para distribuição de renda, tá? Ele é um ativo diversificador, ele tem essa característica mista de ser um ativo que, apesar de ser renda variável, ele tem características de renda fixa por conta dos rendimentos mensais que são pagos. Qual a diferença, então, de um fundo de investimento de ações de um fundo de investimento imobiliário? No fundo de investimento de ações, o FIA, ele tem um time de investimento especializado. O fundo imobiliário também tem. No fundo de ações, selecionam ações. No fundo imobiliário, selecionam imóveis ou papéis. O que seriam papéis? Papel de dívida de empresa, tá? No segmento imobiliário. No fundo imobiliário, no fundo de investimento de ações, a gente tem a expectativa de valorização da cota, ou seja, a cota ela vai se valorizar ou desvalorizar de acordo com a performance do time especializado e responsável pelo fundo de ações. Já no fundo imobiliário, a gente tem expectativa de valorizar a cota, mas por conta da boa alocação de bons imóveis, né, de bons investimentos em dívida, tá? E aumentar o dividendo do cotista. Vantagens e desvantagens de ter um fundo imobiliário, ou você quer comprar um imóvel e alugar, né? Ou você quer comprar um imóvel e ver, vamos comparar a rentabilidade, né? Bruno tem 400 mil à vista para comprar esse imóvel, tá? Ele pode ser alugado por R$ 2.500. Qual o dividend yield desse imóvel? Resposta, 7,5%. Você pega 2,5, né? R$ 2.500, multiplica por 12, R$ 30.000 ao ano de aluguel. Você pega 30 mil, divide por 400 mil, você tem 7,5% de yield, tá? Beleza. Mas aí você está querendo terceirizar esse compromisso, né, com o teu inquilino, e aí você contrata uma imobiliária, né? Então, você vai ter que pagar geralmente um primeiro mês de aluguel para o cara, né? E aí, se você já tira 2.500 do ano, a sua rentabilidade já cai para 6,87. E se a gente considerar o imposto de renda, 20%, 5,5% de rentabilidade. Aí, se a gente considerar uma vacância, né, uma eventual obra, né, a vacância seria se os meses não alugados. E aí a gente vai ter ainda menos rendimento nesse imóvel, tá? Mas vamos ver as vantagens, né, de ter um imóvel. Qual é a vantagem? Você tem controle, né, do imóvel, você é o dono dele e, cara, você que manda, né? O imóvel é seu. Quer pedir a chave, dar ordem de despejo, já tem o imóvel. Você pode morar, né? Marcação a mercado, não tem, né, marcação a mercado. Se você comprou um imóvel por 400 mil e aí o Banco Central subiu taxa de juros para caramba, e aí o mercado imobiliário ficou muito ruim, né? O seu imóvel ele já perdeu valorização, por exemplo. Você não vai sentir isso, você não vai abrir aplicativo de nada do teu banco e vai ver que o imóvel está valendo menos, né? Você tem um valor ali que você não tem essa liquidez, né? Você não consegue ver o quanto ele desvalorizou, e aí você pode ter a opção de segurar e esperar, o que muitas vezes você não vai ter essa atitude, por exemplo, quando você tiver fundos imobiliários, ele se desvalorizar, você vai aguentar ficar tempo esperando? Um imóvel físico, geralmente as pessoas têm essa paciência, né? Bom, e não tem taxa, né? Seu imóvel é seu, você só vai pagar imposto se você vender esse imóvel. Vantagens dos fundos imobiliários: liquidez, a qualquer momento você pode ir lá no mercado e comprar ou vender. Acessibilidade, né? Só você entrar no teu home broker, você compra um fundo imobiliário. Diversificação, você está investindo numa classe de ativos que ela tem característica de renda fixa, apesar de ser renda variável, então você está exposto a uma ótima classe de ativos diversificada. Praticidade, você só compra e vende no home broker, tranquilo. Poder de barganha, você consegue comparar um fundo com outro e decidir qual que é o melhor para você. E ele é isento de imposto de renda, tá? Por enquanto, né? A gente tem que acompanhar aí o Congresso, né? Para ver como é que vai ser essas questões dos fundos imobiliários. O que eu vi, que já saiu, é que a régua ficou nos fundos imobiliários que tem, no máximo, 100 cotistas. Desvantagem do fundo imobiliário: a taxa pelo serviço. Geralmente você tem uma taxa de administração, mas você tem o controle de você escolher um fundo imobiliário que tem uma taxa competitiva. Então, em vez de você não precisa pagar 2% de taxa de administração, pode procurar fundos que tem 0,25%, isso você tem o poder de barganha, né? Desvantagem: o controle. Você não tem muito controle sobre o que vai ser feito, né, com a gestão, né? Você tem que confiar nos gestores ali, e isso tudo passa por um processo de análise para você confiar nos gestores, tá? Então, essa é a vantagem e desvantagem de você ter um imóvel físico.
ou os fundos imobiliários. Eu acho que você tem que ter os dois. Acho que você tem que ter um imóvel físico, né? E ter também fundos imobiliários, né? O melhor dos mundos, não precisa ter um ou outro. Mas vamos agora ver aqui os tipos de segmento, né, que a gente tem. Então, a gente tem o segmento de fundo imobiliário de recebíveis imobiliários, ou seja, de dívida imobiliária. Esses são os fundos imobiliários que mais pagam dividendo, tá? Porque tem um risco maior, né? Tem um risco agregado. Então, quanto maior o risco, geralmente maior o retorno. O fundo de tijolo são os fundos mais seguros, tá? Os fundos que têm imóveis, realmente imóveis físicos, estão alugados, geralmente com um contrato longo. Híbrido, o cara pode investir em várias classes, tá? Ele pode investir tanto em recebíveis, quanto em tijolo, quanto em fundo de fundos, é um pouco de tudo. E o fundo de fundos é o cara que criou um fundo para investir em outros fundos. Então, aí você tem que confiar bastante no gestor, né? Para ele fazer a seleção dos fundos para você. Então, vocês me dizem aqui o que acontece. Se você decidiu contrair uma dívida, né, para fazer uma obra na sua casa, mas achou os juros muito caros, CDI mais 7%, o que você pode fazer? Nem tem ideia? A obra custa 100 mil. Só que o juros está CDI mais 7 para você pegar. O que você faz? Fica a reflexão. Tá, mas o que isso tem a ver com fundos imobiliários? Tá? Então, uma empresa de shopping quer fazer uma expansão. Então, isso aí são os fundos de recebíveis imobiliários. Então, eles simplesmente são dívidas que possuem esse lastro e garantia imobiliária. Tá? Então, são dívidas de empresas, né, do ramo imobiliário. Tá? Esses são os processos de análise, tá? Que a gente precisa ter cuidado para analisar um fundo de recebível imobiliário. Então, a originação, diligência, avaliação do tomador de crédito. Então, a parte de diligência é a parte que geralmente a gente vai olhar a fundo ali os números, vai ter um processo rigoroso de análise, vai ver quem que é a gestão, e geralmente é aí que tem a mortalidade dos negócios, tá? Avaliação das garantias, né? Então, quanto mais você for rigoroso, melhor. Estruturação. Então, o cara vai estruturar o fundo, né? Vai ter uma negociação das taxas, a estrutura, a garantia, né? Uma vez que foi desenhado, o estruturador terceiro é contratado para prestar o serviço. Então, uma securitizadora geralmente é atrelada à corretora, tá? Então, aquisição, uma vez estruturado, o gestor compra o CRI da securitizadora e esse passa a fazer parte do portfólio. Se você quiser contratar o cara, ele faz tudo para você. Monitoramento, então, observar a saúde financeira, quem é o devedor, as condições de mercado, os prédios, a curva de juros. Vamos lá, fundos de tijolo, lajes corporativas. Eu coloquei algumas fotos aí de lajes corporativas, essas em São Paulo, né? A gente tem aqui fundos logísticos, tá? Ó, fechamento de área fabril do galpão, acabamento de instalação fabril externa, instalação portas niveladoras, instalação da rede de energia, isso é um galpão logístico, tá? Você está investindo em galpão logístico, aí você vê quem que está com contrato fechado, por exemplo. Tem galpão que o contrato é com a Shopee, contrato é com a Magazine Luiza, com a Via Varejo. Tinha galpão logístico que era alugado pela Americanas. O fundo que tinha o galpão logístico, que o inquilino era Lojas Americanas, esse fundo derreteu depois que soltaram, né, aqueles 20 bilhões de rombo no balanço da Lojas Americanas. O cara estava exposto ao risco da Americanas, né? A Americanas quebrou, o fundo dele sofreu também. Então é importante a gente ver, né, quem que está alugando, com quem que é esse contrato. Shopping geralmente são os melhores, né, dependendo do cenário macroeconômico. Tá? Então, aí alguns shoppings, shopping na Bahia, shopping Cidade de São Paulo, Estação BH, Cidade Jardim. Renda urbana, loja Pão de Açúcar Brasília, loja de Goiânia, né? Aí a gente tem Pão de Açúcar, Açaí, vários terrenos, vários mercados, né? Supermercados. Então, de renda urbana. Você pode ter, dentro do fundo de tijolo, um nicho de renda urbana. E dentro do fundo de tijolo, você pode ter um nicho de laje corporativa, imóveis comerciais, por exemplo. Finalizando, então, shopping e renda urbana participam das receitas dos inquilinos, muito foco na localização desses fundos, onde que esses fundos estão situados, para que a gente possa ter previsibilidade, né, ou tentar ter uma previsibilidade se ali é um lugar legal ou não de se ter um imóvel. Tá? Então, fundos híbridos agora. Então, eles são parecidos com fundos de ações, porque ele investe em várias classes de ativos. Tá? Então, ele pode investir em recebíveis imobiliários, pode ir em tijolo, em FOF. Tá? Então, ele é bem parecido, híbrido. Gestão ativa e profissional possuem dificuldade em se defender de quedas generalizadas de mercado pela liquidez da classe. Tá? Então, o beta é alto. O beta, quando é alto, ele significa que quando o teu benchmark, por exemplo, sobe 1%, o teu retorno, se o beta fosse 1, ele seria igual ao benchmark. Então, se subir 1%, subir 1%. Se o beta é muito alto, se o Ibovespa não, o IFIX, que é o índice de renda de fundo imobiliário, se o IFIX subir 1%, o beta é muito alto, você vai subir muito mais. Tá?
na hora que cair, você vai cair muito mais também. Você tem que ver essa proporção, tá? E às vezes fazer um edge. Taxa sobre taxa. Ou seja, o que é taxa sobre taxa? Você é taxado 2 vezes, porque o teu fundo imobiliário, que é híbrido, está comprando a cota de outro fundo imobiliário. Esse outro fundo imobiliário tem uma taxa de administração. E o seu fundo que você está investindo tem a taxa de administração dele. Então, você tem uma taxa sobre taxa e acaba sendo taxado 2 vezes, né? Então, filtro quantitativo, você vai ter que ver a liquidez. O importante é você buscar ali fundos que tenham, pelo menos em negociação, R$ 400 mil na média diária desse fundo, para você não ter problema de liquidez, tá? Se você quiser vender, sair da posição, entrar. O tamanho da estratégia, o tamanho do patrimônio líquido, então você tem que ver. Pô, os caras têm uma estratégia muito agressiva, mas os caras não têm patrimônio líquido para isso. Então, ver se está adequado. Filtro qualitativo, histórico do gestor, ética do time, ESG, conflito de interesse, estrutura societária das gestoras, construção de teses e precificação. Então, usualmente, os gestores têm visões de como os segmentos deveriam caminhar, né? Então, o cara tem um palpite, ele olha para a taxa de juros, né? Olha para o mercado de trabalho, olha para a renda, ele olha para o cenário macro, né? Olha para a inflação, e aí ele tem um palpite de que as coisas podem começar a melhorar. Então, os gestores têm essas visões de como um determinado segmento deveria estar caminhando de acordo com as informações disponíveis que ele tem hoje, e aí ele acaba tendo uma percepção, né? Então, ele analisa o micro, né? E tenta calcular o valor justo daquele imóvel. Nesse momento, ele pode achar uma oportunidade, tá? E aí chega o momento da aquisição. Negociação no mercado secundário, IPOs, follow-ons, block trade. Ou seja, o cara pode. A negociação no mercado secundário é o que a gente faz, é você entrar no teu home broker e você comprar aquele ativo. Ali a gente está no mercado secundário. IPO é o mercado primário, é o mercado que acontece entre a empresa, o cara que está colocando ela no mercado. Às vezes uma corretora, pode ser um banco, pode ser uma própria gestora. Esse aí é o IPO, é a entrada dele na bolsa. Follow-ons, o cara pode emitir mais cotas. Por exemplo, o cara o cara fez um shopping, quer fazer uma expansão no shopping. E aí ele faz o quê? Pô, já que tem gente que já tem minhas cotas, eu vou ofertar mais cotas para esses caras. E aí eu vou captar mais dinheiro no mercado, eu vou ter mais dinheiro para investir na minha operação e mais dinheiro para dar retorno aos acionistas. Análise de mercado para aproveitar os ciclos e realizar venda e reciclar o portfólio. Isso aqui sim é importante. Você está vendo que o ciclo pode virar, você está posicionado numa classe de ativos e possivelmente, se você acertar o timing do ciclo econômico e você entrar num próximo ciclo que você esperava, é difícil a gente acertar, né? Mas tem características, né? Cada ciclo tem características e aí os economistas conseguem ter uma percepção de se situar ali no espaço e tempo. Aí vamos supor que você acerta. Você consegue sair, sei lá, de um pré-fixado e investir nos fundos imobiliários. Aí você vai aguardar um pouquinho, né? Geralmente o cenário macroeconômico demora uns 6 meses aí para reagir, você perceber se você acertou ou não. Aí sim, você pode pegar num bom momento os fundos imobiliários e aí depois que todo mundo quiser comprar fundo, tiver o mercado todo, notícia saindo, o melhor investimento do ano foi fundo imobiliário, você já está ganhando muito dinheiro e já é o momento que você está saindo. A mesma coisa serve para bolsa e para investimento em renda variável, tá? Fundos de fundos. Aqui, então, entra mais específica e pouco líquidos. Então, os FOFs, né, eles podem investir em outros fundos e esses outros fundos que eles escolherem pode ser de uma estratégia mais específica. Por exemplo, o cara tem um cemitério, o cara tem um hotel, o cara tem um hospital, né, o cara tem uma escola. Tá? Um setor que ainda dentro dessa abrangência que tem e que ainda aqui no Brasil não é tão explorado é o residencial, né? Imagina que o cara comprou um prédio e vai estar alugando esses imóveis residenciais, né? Isso lá nos Estados Unidos é muito mais desenvolvido. Aqui ainda não. Estranho, né? Porque deveria ser, mas ainda não. Através dos fundos imobiliários, não. Teses setoriais. Então, análise dos principais subsegmentos e construindo a tese para cada um, respectivamente. Então, você tem que fazer esse link que a gente está falando desde o início. O movimento do mercado, a política, a decisão monetária, a decisão fiscal, né, para ver qual o momento que a gente está do ciclo e será que o fundo imobiliário vai começar a valorizar ou não, tá? Então, essa análise é importante. Acompanhar a vacância, inadimplência, venda, crescimento de aluguel, isso tudo geralmente você consegue acessar fácil, são informações mais superficiais que estão nos sites aí, Fundos Explorer, Fundamentos, mais claro para o investidor final. Acompanhamento dos spreads, liquidez, negociação no mercado secundário, isso e a sinergia com a área de crédito, isso já é algo que está disponível para o investidor, mas você precisa ser mais curioso e um pouquinho mais dentro ali da análise para conseguir identificar isso, tá? Monitoramento de mercado.
Filtro objetivo, né? Eu já tinha falado, o filtro é 400 mil no mínimo de liquidez diária. O fundo que vai ter 400 mil vai ser um fundo menor, fundo pequeno, com menos cotista. Comparação com os pares. Por exemplo, você vai investir na classe de FIAGROS. Você vai pegar 3 FIAGROS e vai comparar esses 3 para você selecionar qual é o melhor deles. Análise do dividend yield em diferentes janelas. Lembrando que dividend yield não é tudo. Você não vai investir porque o cara está pagando 14,5%. Tá? E o outro está pagando 9, se você escolheu de 14,5, às vezes tem um risco agregado ali que você não gostaria de correr, mas você não está enxergando esse risco porque você está cego só pelo dividend yield. Tá? Então, toma cuidado com isso. Dividend yield alto não significa que o fundo é bom. Preço sobre valor patrimonial, isso aqui é uma métrica muito importante para você identificar ali se o fundo está caro, se está barato. Qual que é a métrica? Muito acima de 1, o fundo já está mais caro. Tá negociando acima do valor patrimonial. Abaixo de 1 pode caracterizar uma oportunidade ou ele vai estar mal das pernas. Então, aí você vai ter que ver o porquê. Não adianta só olhar o PVP. O PVP está baixo, oportunidade. O fundo está barato, vou comprar. Mas por que está barato? Aí tu vai na análise fundamentalista e vai ver ali os relatórios gerenciais, o que está acontecendo, né? Então, às vezes, aí você vê, não, está tudo bem, e o PVP está baixo, e está tudo bem com os fundamentos, tá? Aí sim, então vale a pena investir, está tendo uma oportunidade que talvez o mercado não esteja enxergando, mas é difícil isso acontecer tão bruscamente. Você pode ter ali um PVP 0,98, 0,97, aí você perceber isso. Movimentações relevantes de mercado, então, se saiu um fato relevante daquele fundo, por exemplo, o fundo vai fazer uma aquisição grande e isso vai impactar os rendimentos, o fundo estava pagando 0,65 de rendimento, agora vai pagar 0,90. Você vai comprar mais dessas cotas, né? Então, pode ter uma movimentação relevante nesse fundo. Diligência da gestora. Então, o que a gente vai observar na parte de diligência? A história da gestora, a equipe, o turnover, o quadro societário, a trajetória de partnership, né, o modelo de remuneração deles, processo de investimento deles, o passivo dessa gestora, a gestão de risco, casos de estresse, né, erros de investimento. Então, você vai ver todo o histórico, né? Pô, esses caras já erraram feio, ou esses caras, como é que tá, né? Como é que é o histórico desses caras? Diligência do fundo imobiliário. Cap rate de operações de tijolo, ou seja, esse fundo aqui de tijolo está competitivo com a taxa livre de risco, por exemplo? Se eu investir no Tesouro Selic, vai estar melhor do que eu investir nesse fundo de tijolo? Né? Você pode ter um parâmetro desse através do cap rate. Tá? Isso é só uma métrica de custo de oportunidade. É bom ter essa noção do custo de oportunidade que você está deixando na mesa. Taxa média de carrego na carteira são os custos que você vai ter de administração dessa carteira, taxa marginal de compras no primário e secundário, porcentagem de alavancagem desse fundo, o histórico de emissões, esse cara está emitindo muita cota, está precisando muito de capital para fazer mais operação ou está precisando de mais emissão? Para que ele está fazendo tanta emissão, por exemplo? Né? Isso dá para desconfiar. A composição histórica do resultado, diversificação, perspectivas futuras, né? O que os caras estão pensando em relação ao mercado. Precificação. Precificação do fundo de tijolo, papel e fundo de fundo. Então, você pode utilizar 3 cenários: pessimista, base e otimista. Se você for fazer um valuation de um fundo de tijolo, por exemplo, você pode usar, estressa a tese. A taxa Selic subiu para 16%, a taxa Selic caiu para 9%, a taxa Selic se manteve em 12%. Né? Então, você tem os seus 3 cenários para trabalhar e o que aconteceria com esse fundo nesses cenários. Sensibilidade nas taxas de desconto e crescimento. O que é a sensibilidade? É você, justamente, fazer uma tabela com a taxa de crescimento, a taxa de desconto. A taxa de desconto geralmente é Selic, você traz valor presente, a taxa de crescimento você estima. Então, geralmente, você pode estimar um IGPM, no caso do fundo de tijolo, o IPCA mesmo, também serve. Aí você projeta, né? Beleza, se IPCA for 5, a Selic for 14, quanto é que está o fundo? Aí te dá ali a cotação. Se o IPCA está 3, a Selic está 7, né? Como é que estaria? Então, essa é a análise de sensibilidade. Papel e fundo de fundo. Capacidade de gestão, histórico, momento de mercado e identificar as arbitragens, ou seja, o cara emitiu essa dívida a quanto que ele vai pagar e quanto que eu estou recebendo. Tese de investimento. Qual o diferencial do fundo imobiliário? Qual o diferencial do time, do processo, a experiência dessa casa? Como o ativo agrega na minha carteira? Qual o papel desse fundo imobiliário na minha carteira de investimentos, pensando no meu portfólio e pensando daqui a 20 anos? Por que é importante eu ter essa classe de ativos? Resumo de toda análise quantitativa e qualitativa. Você faz um resumo, sintetiza essas informações e chega numa conclusão, compra, venda ou neutro. Comitês, faz o levantamento dos pontos que ainda gerem desconforto, cessando as dúvidas, define a exposição máxima, alavancagem, gestor de ativos, margem de segurança, faz a alocação mais a pesquisa de monitoramento e continua monitorando. É assim que se faz uma análise dos fundos imobiliários.
tá? Fala galera, fechei esse vídeo aqui, essa aula sobre fundos imobiliários. Gravei essa aula já tem um tempinho, decidi colocar para você aqui no YouTube, para você ter um aulão completo aí sobre fundos imobiliários, como analisar. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like e vem aqui para Next Research. Tamo junto, galera. Forte abraço.